Sem dúvida, André. A gente tem acompanhado aqui notícia de vacina, é o que a população quer nesse momento, nada mais urgente, mais importante para o estado de Goiás, para o Brasil inteiro, do que vacinas. E sem dúvida alguma, eu acho que o Jean, que está aqui todo dia comigo, a Desirê participa semanalmente, o Daniel também, eles podem me confirmar, mas essa é a maior remessa, a maior chegada em um mesmo dia desde o início dessa pandemia. Desirê Penalba, é impressionante, o número de doses tem aumentado e aquela previsão inicial, né, da gente terminar a imunização em dezembro, quando a gente fala do Brasil, ela vai se antecipar e muito, Desirê. A sua expectativa é essa também? Sim, com certeza, que a gente consiga ter o maior número de pessoas já vacinadas para a gente voltar à normalidade. Eu estou torcendo para isso. Eu sempre falo, a cada nova dose, a cada pessoa vacinada, eu estou na expectativa da gente conseguir voltar à nossa normalidade. Agora, ontem até conversava com um tio que trabalha no pronto-socorro, não, na UTI de um hospital público aqui em Goiânia. Perguntei para ele, e aí, como é que estão as internações? Aumentaram, diminuíram? Ele falou que recentemente, talvez por essa variante, começou a aumentar de novo, porque oscila bastante, né? Mas a gente tem que continuar aí se cuidando. Espero que em breve a gente vai demorar para a gente se livrar dessas máscaras, Rafael. Sem dúvida, e tomando as duas doses. Tem gente que, né, já levou uma agulhada, uma apenas, e acha que o problema já está resolvido. Mas não é assim, né, Daniel? Não é assim, nós temos visto aí que mesmo vacinado, muitas pessoas ainda podem contrair a doença. 400 mil doses chegando, a importância disso é muito grande, cada vez mais a gente avança aí para imunizar toda a população. O compromisso de se imunizar, pelo menos com a primeira dose, a população adulta até setembro, me parece bem mais fácil agora, né? Bem mais rápido, mas a gente tem que ter cuidado. Aqueles que não tomaram a segunda dose são muitos, tem que voltar para tomar. Querendo ou não, quando você não se imuniza, não se vacina, não toma a segunda dose, você além de estar correndo risco, você também quebra essa cadeia de imunização que é chamada como a imunização de rebanho, né, a longo prazo. A partir de 70%, 80% das pessoas vacinadas, o vírus para de circular ou reduz a sua circulação. Então isso também é importante. Pessoas que trabalham no front, né, pessoas que estão ali na linha de frente de combate à pandemia, que já foram vacinadas, também continuam correndo riscos. Afinal de contas, nós tivemos a notícia que o secretário de Saúde de Goiás, Maio Alexandrino, testou positivo, está bem, não tem sentido nada, já se vacinou, mas isso acontece. Então, não é o momento de achar que não existe pandemia mais, não é o momento de negligenciar as vacinas, porque elas estão aí para serem aplicadas e para fazer com que a gente saia disso o mais rápido possível. Quanto mais tempo a população, infelizmente, por diversos motivos, não se conscientizar que são necessários sim as duas doses, que é necessário todo mundo se vacinar, a gente pode chegar a gente vai demorar mais a chegar a a passar por esse período mais crítico e poder retomar a vida normalmente. Jean Lopes, é praxe em muitas situações, né? Os veículos de comunicação, os jornalistas dizerem que a vacinação está atrasada. Você vê dessa forma também? Ou a cada dia esse paradigma, essa narrativa tem sido quebrada, Jean? Tem sido quebrada, é lógico que não. O Brasil é o terceiro país que mais vacina no mundo. O planeta Terra tem, em média, basicamente 200 países, 200 nações, eu estou arredondando aqui. E o Brasil é o terceiro colocado nesse ranking, em votação, em vacinação em números absolutos. E eu tive uma informação, Rafael, que ainda não é oficial, mas que se o Brasil continuar no ritmo que está, dentro de 30 ou 60 dias, ele vai superar os Estados Unidos em número de vacinados. Né? Ainda é uma projeção, tá, gente? Não é um número oficial, é bom passar isso, mas a projeção, no ritmo que Estados Unidos tem vacinado e que o Brasil tem vacinado, o Brasil pode ultrapassar a nação mais rica do mundo, a nação que tem mais empresas que produzem vacinas. Então, é um número assim, que nos deixa muito alentados. Quero passar um outro número aqui, Rafael. Sim. Agora sim, uma informação oficial
números da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, dizendo que em agosto já estão em mãos 63 milhões e 300 mil doses de vacinas para ser distribuído neste mês de agosto pelo governo federal. Um aumento de 50% em relação ao mês de julho. Outra informação oficial é que 36 milhões de brasileiros já estão 100% imunizados, ou seja, já receberam as 2 doses. E outra informação também oficial, que o Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas já vacinadas, pelo menos com a primeira dose, com 2 doses ou com a dose única, né, que são aquelas vacinas que você só necessita de uma dose. Portanto, são números importantes. O Brasil caminha a passos largos para imunizar toda a sua população adulta, Rafael. Muito bem, falando do estado de Goiás aqui, o estado de Goiás que já chega praticamente a 4 milhões de doses aplicadas, né? Primeira dose, 2.885.371. Segunda dose, pessoas que foram totalmente imunizadas, 1.062.847. Então, esses números são importantes. A gente tem que falar também da população adulta, né? Se a gente fizer essa convergência, Daniel, Desirê e Jean, e eu acho que isso é o que interessa, porque é até cruel você falar de um número absoluto quando os governos não têm a mínima possibilidade de vacinarem as crianças. Não existe essa autorização e nem essa sinalização por enquanto. Então, se a gente for levar isso em consideração, Goiás já tem mais de 50% da população adulta vacinada em primeira dose. E um detalhe também, Jean Lopes, eu já passo a palavra para você, muito importante, é que os municípios, eles não estão atualizando, né, essas vacinações. Então, com certeza absoluta, eu estou te passando uma informação, o número de vacinados é muito maior no estado de Goiás do que a gente imagina. O governo federal faz a sua parte quando distribui para os estados, quando os estados distribuem para os municípios também, esses estados, especialmente o estado de Goiás, faz a sua parte. Agora, é necessário que os municípios atualizem os seus cadastros, Jean. Não, eu pedi a palavra, Rafael, apenas para complementar os seus números, a sua informação, para deixar ela ainda mais completa para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. O prefeito Rogério Cruz anunciou, e isso já tem uns 3 dias, né? Ou seja, esses números não constam das doses desta semana, que Goiânia já aplicou 940 mil doses de vacinas em sua população. Goiânia tem o quê? 1,5 milhão de habitantes? Menos que isso, aproximadamente, né? isso. Se não contar a Aparecida, tem menos de 1,5 milhão. Já vacinou 940 mil. Ele está dizendo que, com isso, 56% da população vacinável da nossa idade já recebeu ao menos a primeira dose. 56%. E 25%, eu estou arredondando os números, já está imunizado com as 2 doses. Ou seja, números muito bons, né? Nos deixa muito felizes esses números, Rafael. E você também tem que fazer a sua pesquisa, a sua enquete. Por exemplo, aqui, Jean já se vacinou, o Daniel Santana também já se vacinou, sei disso. Marquinhos já vacinou? Marquinhos já vacinou? O Azaf também? O Azaf também, ele não vacinou, é um jovem, mas já tem autorização para vacinar. Vai vacinar, vai cuidar da saúde, viu, Azaf? Por favor, por favor. Então, eu gosto de fazer isso, né? O jornalista no sangue. De cada 10 pessoas que eu pergunto a respeito da vacina, do meu convívio, 7, 8 já se vacinaram. Então é muito importante a gente ter esses números em mãos. 32017720, muita gente participando conosco. A Maísa, do setor universitário de Goiânia. Rafael, o poder público não fala em vídeo por medo de mostrar a cara. Mas na época das eleições, os tapinhas nas costas dos eleitores são dados, filmando e transmitindo nas TVs abertas. É realmente um descaso. E por meio das lives também, né? Porque você pega um celular hoje, você pode estar ao vivo para o mundo inteiro. Então a gente pede a sensibilidade das nossas autoridades. Eu concordo com a nossa querida ouvinte, querida telespectadora,
e internauta. Boa tarde, Rafael. Aqui é o Paulo Antônio de Oliveira, do Jardins do Cerrado 10. Queria saber do excelente jornalista Jean Lopes, qual é a opinião dele sobre a famigerada taxa de lixo da Prefeitura de Goiânia e o que ele acha da pressão do partido do prefeito e da igreja pela criação de cargos comissionados na Prefeitura de Goiânia. Parabéns pelo programa, Jean. Eu não gosto de nenhuma das dos dois fatos, né, que o nosso telespectador cita. Primeiro, que o cidadão já paga um imposto muito alto para que ele tenha serviço da prefeitura. E ainda acrescentam essas taxas, né? Taxa de iluminação pública, taxa de lixo. Para mim é um tremendo absurdo. Eu imagino um estado, e quando eu falo estado, eu falo governos de cidades, de estados ou mesmo de um país. Eu imagino estados mínimos com pouco imposto para que o próprio mercado, a própria população toque o país como um todo. É um absurdo, sou contra. Essa questão de cargo comissionado é mais uma cabide de emprego, né? A gente sabe muito bem para que esse pessoal, esses políticos têm esse tipo de interesse. Eu sou contra e vou criticar aqui sempre que algo parecido vier noticiado, Rafael. 32017720, você continua participando conosco. Boa tarde a todos, sou o Rezende, aqui do Residencial Guarém. Daqui a pouco, Rafael, vai ter taxa de oxigênio. Para você respirar, você vai ter que pagar uma taxa. Já tem a Covid, né? Pois é. Já tem a Covid. Rafael, deixa eu dizer. Pois não, Desirê. É para falar sobre essa questão da taxa de lixo. É uma lei federal, né, que exige que os municípios estabeleçam uma taxa de lixo, que é mais um tributo. Mas a gente tem alguns fatores a serem levados em consideração. O primeiro deles é a quantidade de lixo produzida, porque algumas casas, independentemente do tamanho da casa, não necessariamente tem quantidade de lixo produzida. Pode ser uma casa muito grande que mora só uma pessoa, um casal, e uma casa pequena tem pessoa. Então, a quantidade de lixo que a gente imagina por pessoa é mais ou menos 1 quilo por pessoa. Então, essa taxa de lixo ela tem que ser melhor pensada. E o segundo fator que a gente analisar também, que a gente pode as autoridades, aí estou falando em relação ao prefeito, vereadores, aprovarem sem a gente levar em consideração, é a capacidade que o gerador do lixo, o cidadão, tem de ajudar a gerar valor nesse lixo, porque existem valores importantes, produtos que podem ser gerados. O que eu falo com relação aos reciclados, né? Tanto aqueles que são os resíduos sólidos, a gente fala de alumínio, plástico, papel, etc., quanto a gente tem a questão do adubo orgânico, né? Que pode ser transformado em energia, pode ser transformado em muitas outras coisas. Agora, se a pessoa que separa o lixo em casa ajuda a gerar receita para aquele que vai recolher, ele não vai ter nenhuma diferença com relação à taxa de lixo. E a outra consideração é sobre a possibilidade de escolher qual vai ser a empresa que vai ali buscar o lixo. Do jeito que está sendo estabelecido, somente o poder público teria esse poder de ir lá obrigar o cidadão a entregar o lixo para ele. Esse lixo, se for bem dividido, bem separado ali, pode gerar receita. Então, se a gente tiver uma concorrência, uma ampla concorrência entre as pessoas que recolhem não se lixo, resíduo, esse orgânico ali, pode ser uma forma também de ajudar a fazer com que o lixo gere riqueza e contribua também para o meio ambiente. Sem dúvida. Infelizmente, o sinal da Desirê hoje ele está oscilando um pouquinho, né? Não é culpa dela, evidentemente, é a internet, mas deu para compreender tudo que ela disse. Não, só um detalhe. Veja bem, os impostos, eles são criados e um vai se somando ao outro com esse tipo de argumentação. Eu vou dar um exemplo do IPVA, né? O que os motoristas pagam todo ano, eles pagam IPVA, pagam licenciamento, seguro obrigatório, para transitar com seus carros. E aí a gente vê as pistas como estão, as ruas, as avenidas, né? Foi mostrado no início do jornal. Para onde vai esse dinheiro? Outro detalhe, a gente já paga IPVA, aí estão criando os pedágios nas rodovias. Então, se a gente paga pedágio, se a gente paga imposto,
Para que cobrar o IPVA se esse serviço não é retornado ao cidadão? E as multas? Para onde vai? É dinheirama da indústria de multas que tem em Goiânia, que foi criada essa indústria lá no governo do saudoso entre aspas, Paulo Garcia, o prefeito do PT, que introduziu na nossa cidade uma tremenda indústria de multas, e os prefeitos que vieram depois disso ganharam muito dinheiro, ganharam também entre aspas, né? A gente imagina que esse dinheiro voltou para o cidadão. Mas não voltou não, porque as ruas estão cheias de buracos, vários bairros que não têm asfalto e impostos sendo criados anualmente para onerar ainda mais o bolso do cidadão, Rafael. Vamos registrar mais participações, 32017720, você faz o Jornal Brasil Central conosco. Boa tarde, sou o Rezende aqui do Residencial Guarém, a rua RM15. A questão aqui é falta de lâmpadas em alguns postes. Boa tarde, Ian, sou seu fã. Pela sua narrativa e positividade. Observação, eu vejo o comunismo e o capitalismo como versões da escravidão. Obrigado pela sua participação. Olá, boa tarde. A respeito da taxa de lixo, tem o comércio no Jardim América, onde tem a central da Comurg, mas você não vê as ruas do setor varridas. Sempre solicito coleta seletiva por causa das garrafas de vidro e nunca atendem a solicitação. Serviço de limpeza e coleta não tem sido de qualidade para que se cobre taxa. Bruno do Capela, obrigado pela participação. Vamos lá.